Deus é bom demais, amados. E eu me alegro demais com a vida de cada um desse pessoal que faz parte do louvor. Eu creio que não é só eu não, Deus também tem se alegrado com a vida deles, porque, amados, eles têm feito tudo com tanto amor, com tanto zelo, que é algo maravilhoso, não é verdade? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, aqui em 1 de Reis, no capítulo 18. 1 de Reis, capítulo 18. No versículo 21, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21, e tem, amados, aqui algo que é bem específico, mas eu creio que cada um de vocês já conhece bem essa passagem de cois salteado, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim, tá bom? Então presta bem atenção com relação a isso. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Então, amados, é impressionante como essa palavra, ela também é para os dias de hoje, porque em quantos momentos, amados, do nosso dia a dia, nós também não estamos um pouco, eu posso assim dizer, em cima do muro, em tudo aquilo que Deus tem falado para a minha vida e a tua vida também. Em alguns momentos, amados, nós temos escutado, conhecemos a Deus, reconhecemos a sua palavra, sabemos que Deus, Ele é fiel e justo para cumprir cada uma das suas palavras na nossa vida, mas várias vezes nós estamos no meio do caminho, olhando para um lado e para o outro e decidindo a quem é que nós vamos crer, nas dificuldades, nos problemas que bateram na nossa porta ou naquilo que Deus diz na sua palavra. E eu olho aqui, amados, para o profeta Eliseu e de como ele foi tão certeiro até para com os dias de hoje. Porque, amados, até aqui no nosso meio, em quantas vezes nós, como filhos de Deus, que reconhecemos o senhorio dele sobre a nossa vida, não ficamos em dúvida naquilo que ele tem falado para a gente. Porque, amados, eu já duvidei, já. Muitas vezes, amados, eu estava numa situação onde era uma situação difícil, e eu acabei olhando mais para as dificuldades do que para aquilo que Deus estava falando. É vergonhoso dizer isso? Sim, é vergonhoso. Porque, amados, o povo de Deus é um povo que crê, é um povo que conhece a palavra. É estranho um peixe não nadar, não é verdade? É estranho um pássaro não voar. É anormal, como também um crente não crer. Então, amados, eu e você, como filhos de Deus, nós precisamos parar um pouco e sondar como está o nosso coração nos dias de hoje. Para quê, amados? Para que a gente não esteja num local onde a dúvida impere sobre a nossa vida. Porque isso é algo muito sério. Amados, a Bíblia nos ensina, Deus através da sua palavra, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é verdade? Ou seja, não tem outros meios da gente poder ver a mão poderosa de Deus agindo ao nosso favor. E eu creio, amados, que todos os dias da nossa vida nós precisamos de milagres. Porque nós sabemos que temos um adversário, que é o diabo, que todos os dias ele investe contra a nossa vida, para roubar, para matar e destruir. Mas muito mais investe o nosso Deus, para quê? Para que eu e você possam andar em prosperidade, andar em abundância, ter uma vida saudável. Porque, amados, quando eu falo uma vida em abundância, não é uma casa de 6 andares, um carro de 8 portas, mas eu falo a gente ter todas as nossas necessidades supridas. De poder me acordar de manhã, amados, e ter o meu pão com manteiga e o meu café para poder tomar. Mas eu vou estar feliz com tudo aquilo que Deus tem proporcionado para mim. Mas o diabo, ele quer fazer com que as suas mentiras prevaleçam na nossa vida, e ele sabe que existe um campo de batalha que é na nossa mente. Então, se ele consegue nos trazer para a dúvida, ele sabe que Deus não vai poder agir a nosso favor. Então, por isso que essa pergunta é tão séria para fazer nos dias de hoje. Até quando é que eu e você, nós iremos ficar cocheando entre dois pensamentos? Rapaz, se Deus é Deus, amados, que a gente pegue essa palavra e guarde ela no nosso coração e ponha ela em prática na nossa vida. Mas se o diabo é o nosso Deus, então que a gente sirva a ele. Mas que a gente saia de cima do muro
porque em cima do muro é perigoso para a nossa vida. Deus, amados, está exortando a mim e a você, a cada um de nós, a podermos viver à altura daquilo que Ele fala. Quando nós falamos em milagres, amados, nós não falamos em alguma parte da igreja, mas nós falamos para todos os filhos de Deus. Muitas vezes nós olhamos e achamos que Deus responde às orações de algumas determinadas pessoas, mas Deus não faz acepção de filhos, mas Ele faz acepção de fé. Se eu, amados, estou orando em conformidade com a palavra, eu vou ter a certeza que Deus vai responder. Mas se eu estou orando de acordo, ou seja, totalmente contrário à palavra de Deus, pode ter certeza que Deus não vai responder. Não adianta, amados, eu orar, por exemplo, por uma coisa que é totalmente ilógica, que com certeza Deus não vai fazer. Não adianta a pessoa orar para que eu morra, para que a pessoa case com Rita. Porque Deus não vai me matar para que você case com Rita. Então, uma coisa que é certa, mas isso é bruxaria. E Deus não responde a orações de bruxaria. Mas quando a oração é de acordo com a palavra de Deus, amados, Ele vai responder. Os céus vão se mover a teu favor para que tudo isso aconteça na minha vida e tua vida também. Então, Deus está trabalhando no nosso coração, nos moldando, trazendo a gente para um equilíbrio, o qual, amados, Ele deseja fazer milagres extraordinários, porque Deus continua fazendo milagres extraordinários. Mas por que Ele não faz mais milagres nos dias de hoje? É por causa que Ele mudou? Não, é por causa que nós mudamos. A nossa atitude, amados, a nossa maneira de viver, nós estamos dando crédito a tudo aquilo que escutamos pela televisão. Nós olhamos e dizemos, vai chegar a segunda onda. E agora? A minha vida vai ser uma desgraça. Não vai ter mais jeito para mim mesmo, né? Porque não adianta, está destruindo países, a economia de todo mundo, o meu negócio vai afundar. Mas quem foi que disse que eu tenho que ser guiado por tudo aquilo que a televisão está dizendo? Eu sou guiado por aquilo que Deus está dizendo. A minha vida vai ser uma vida de abundância. Eu vou ter o que comer. A minha família vai ser próspera, vai ser feliz. A minha casa é um lugarzinho dos céus aqui nessa terra. A minha esposa fica feliz de eu voltar para casa. Então, amados, tem coisas que muitas vezes nós estamos crendo com aquilo que estamos escutando. E, amados, eu muitas vezes me sentei na roda dos escarnecedores. Para quê, amados? Para dar crédito àquilo que o diabo estava dizendo. E eu olhava e quando era de repente o Espírito Santo dizia, aí é o seu lugar. Sabe quando você cai em si e diz, Senhor, obrigado porque Tu me ama. Porque se Tu não me amasse, Tu não iria me corrigir. Tu não ia tratar com o meu coração. Porque, amados, quantas vezes nós temos crido errado, temos falado errado, temos mais dado crédito àquilo que o diabo diz. Mas eu queria, amados, hoje destruir esse muro. Eu queria, amados, tirar a gente desse lugar essa noite. A minha função aqui hoje é justamente essa: destruir o muro da dúvida, da incredulidade, para que eu e você, a gente possa andar num nível maior, o qual Deus nos chamou para viver. E esse nível, ele é possível viver. Ele não é difícil, não é impossível. Basta apenas, amados, conhecermos a palavra, crermos naquilo que Ele diz, é aquilo e ponto final. E pronto. Se as outras pessoas querem nos chamar de crentes radicais, que chamem. A gente é daquele povo mesmo, tipo Bin Laden mesmo. A gente é do terrorismo mesmo, mas da parte de Deus. Aonde o diabo e o inferno inteiro vai ter que se estremecer quando nos vê. Porque, amados, nós somos radicais naquilo que Deus fala na sua palavra. Se Deus falou, eu creio e ponto final. Eu não vou abrir mão disso. Mas estava aqui, um povo aonde eles estavam em dúvida em tudo aquilo que estava acontecendo, e precisou que um homem de Deus se levantasse naquele lugar. E ele estava falando para aqueles que criam, para aqueles que serviam a Baal, ao poste ídolo também, mas também para aquelas pessoas que conheciam a Deus, mas estavam na dúvida. E, amados, não é bom lugar, aonde o lugar da dúvida. Isso causa angústia, causa ansiedade, a gente fica sem saber o que fazer, não é verdade? A pessoa fica noites e noites sem poder dormir. Mas, amados, o que é bom demais é você poder botar a cabeça no teu travesseiro, sabendo que quando você acordar no dia seguinte, quando você estava dormindo, Deus estava trabalhando a teu favor.
enquanto você dormia, Deus estava movendo os céus, os anjos ministradores, para que coisas grandes acontecessem na tua vida. E quando você acorda, amados, eu só consigo imaginar isso. Eu creio que você já foi ou já viu casamento de militares, aonde estava lá aquelas pessoas reunidas com as espadas desembainhadas, e onde aquele corredor passa os noivos, e ali é justamente eu, você e o nosso noivo Jesus Cristo. Ele indo adiante de nós, destruindo as muralhas que foram construídas para poder nos barrar. Ele indo, amados, e quebrando os portões de bronze, destruindo os ferrolhos de ferro, para que eu e você possamos usufruir das riquezas das nações. E não tem enfermidade do quinto dos infernos que vai poder nos segurar. Porque, amados, se nós estudarmos a palavra, amados, nós vamos entender que no céu não há enfermidade. Quando nós estudamos a palavra, amados, nós vamos entender que Deus não criou a enfermidade, mas a enfermidade veio por causa do pecado. E por causa do pecado veio a morte. E Deus não precisa do pecado nem da morte para poder nos ensinar alguma coisa para que a gente fique humilde diante dEle. Na verdade, amados, Deus não trabalha com as armas do diabo para poder nos ensinar, mas Deus trabalha através da sua palavra. E é através da sua palavra que nós somos moldados, para reconhecermos quem nós somos e andarmos à altura daquilo que Ele deseja. E é por isso, amados, que nós precisamos destruir esse muro, a qual muita gente, como eu, já tive várias vezes em cima. E a gente andar pela verdade, em reconhecer a verdade, em saber, amados, que o Deus que nós servimos é um Deus que a essência dele é amor. E que Ele deseja que eu e você possa dormir e acordar com um sorriso no rosto, sabendo que o nosso dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Mas pastor, mas se eu morrer, se você morrer ainda vai estar no lucro. Porque mesmo morrendo, a gente vai fechar os nossos olhos nessa terra, mas a gente vai estar num lugar, amados, que é muito melhor do que aqui. Aonde não há dor, aonde não há ranger de dentes, aonde toda enfermidade, toda lágrima vai ser enxugadas pelo nosso Senhor. Ou seja, amados, em tudo nós vamos estar no lucro, mas nós não podemos ficar na dúvida, porque se ficarmos na dúvida, amados, o diabo ele vai conseguir prevalecer sobre nós. Ele vai conseguir fazer com que a gente fique no campo minado dele, e com isso ele consiga nos destruir. Mas se eu pego a palavra de Deus, as coisas vão começar a acontecer. Eu sei que vocês sabem de qual é salteado, mas deixa eu contar novamente. Quando Isabelle teve a gripe H1N1, que uns chamavam de gripe suína, outros chamavam de várias outras coisas, que essa doença ainda não foi exterminada da terra, ela ainda existe. Mas eu me lembro como hoje, amados, quando Rita ligou para mim e disse: ó, Eduardo, vem aqui para o hospital, porque pelo diagnóstico os médicos estão dizendo que Isabelle está com H1N1. Amados, eu estava no trabalho, era como se o mundo deixasse de existir. Tiraram o chão dos meus pés. Eu saí caladinho do trabalho, entrei no carro. Foi 10 minutos de incredulidade até chegar no hospital. E quando eu cheguei no hospital, amados, eu dou glória a Deus pela vida dessa mulher. Linda, maravilhosa, com um sorriso maravilhoso e com o cabelo numa assanha. Essa mulher, amados, quando eu cheguei lá no quarto, estava Isabela lá como se estivesse dormindo o tempo inteiro, ela não andava mais, ela não falava. E quando eu cheguei lá, amados, ainda chorando, ela olhou para mim e ela disse: vamos orar? E eu tive que pedir para que os meus pais saíssem, mas o olhar de Rita, amados, ele fala muito. E quando ela olhou para mim naquele momento, amados, é como se ela dissesse: mas que coisa feia. Um homem barbado que conhece a Deus, chorando desse jeito. O que é essa enfermidade para o nosso Deus? E amados, como eu tive que engolir aquele choro naquele momento. Mas é tão bom a gente ser corrigido por Deus, não é verdade? Porque a gente deixa de ser besta, de ser de caba frouxo, como diz lá na minha terra, lá em Campina Grande, e começa a ser aquele caba arretado, que chega e diz assim: rapaz, ei, peraí, eu sirvo a um Deus grande, a um Deus que é maravilhoso. Então o que é que a gente faz, amado? A gente puxa logo a peixeira e diz: eu vou resolver isso agora.
porque eu quero ver se esse diabo é maior do que o meu Deus. E amados, o que é bom é dar uma peixeirada, mesmo no sovaco dele, para ele só ir correndo, sorrindo, mas de jeito nenhum ele vai ficar lá para poder atemorizar mais os filhos de Deus. Porque uma coisa é certa, amados, o nosso Deus é maior. E quando a gente chegou, amados, a gente fez uma oração tão breve, mas uma oração tão poderosa. A gente impôs as mãos sobre ela, amados, e a gente disse, no nome de Jesus, seja curado dessa enfermidade. Foi tão rápida essa oração, não é verdade? Tão pequenininha, mas tão poderosa. E a partir daquele momento, amados, houve uma paz que excede todo o entendimento, que se você perguntar para mim, Eduardo, o que é que foi aquilo? Transformou da água em vinho, foi verdade. Porque a gente não entendia, amados, os médicos chegavam para poder nos acalentar, os nossos familiares chegavam para chegar e dizer, rapaz, a vida é assim mesmo, se conforme. A gente nasce com um dia com a certeza que um dia nós vamos morrer. E sempre a resposta era a mesma, ela não vai morrer. E ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. Ela não vai morrer, ela vai contar os feitos do Senhor na vida dela. E, amado, se você perguntar, naquela época existia vacina? Não. Ela foi para o isolado do hospital, amados, eu e Rita, a gente passou todos aqueles dias com ela, tendo contato com ela, brincando com ela, me deitava na cama junto com ela, a gente pegou uma daquelas luvas, enchi, fiz uma bola, a gente brincava com ela. E uma coisa que é certa, amados, pegamos aquela enfermidade? Não. Ela foi curada? Sim, está ela ali, vivinha, cheia de saúde, correndo para um lado e outro, linda que nem a mãe, graças a Deus por isso. Mas uma coisa que é certa, amados, sabe, Deus ele faz milagres ainda nos dias de hoje. Do mesmo jeito que Ele fez um milagre na minha vida e vários outros milagres, Ele quer fazer na tua vida também. Então, amados, por que muitas vezes ficamos dando crédito àquilo que o diabo diz, se a Bíblia nos mostra de uma maneira tão clara que Ele é o pai da mentira? Se Ele é o pai da mentira, amados, só o que pode vir dele é o quê? Mentira. Do mesmo jeito, ao contrário. Se Deus, Ele é, a essência dEle é amor, e Ele sempre fala a verdade, eu vou dar crédito ao que Ele fala. Então, por isso, amados, que nós, essa noite, precisamos tomar uma decisão na nossa vida. E nós precisamos, amados, analisar cada detalhe de tudo o que está acontecendo, seja no teu trabalho, seja na tua casa, na tua família, com os teus filhos, e chegar, amados, e tomar uma posição com relação a isso. E dizer, rapaz, eu não me conformo com isso. Eu não aceito. Porque se isso viesse da parte de Deus, eu aceitaria. Mas se veio para roubar, se veio para matar e se veio para destruir, eu não vou aceitar, porque eu sei que veio do seu diabo. E o diabo, eu não posso aceitar os presentes que vêm dele. Porque aquilo que vem do diabo, amados, veio para trazer alegria, não, veio para trazer tristeza, amargura, depressão, várias outras coisas parecidas. Mas aquilo que Deus tem para a minha vida e a tua, amados, é uma alegria plena. Então, amados, deixa eu te trazer algumas coisinhas para você poder entender. Lá em Romanos, presta bem atenção. Não, deixa eu começar ao contrário. O que Deus não é, para que você possa entender melhor, para fortalecer a tua fé. Sabe o que Deus não é, amados? Deus estava me trazendo a lembrança de uma mãe. Quantos de vocês aqui, vocês mulheres, são mães? Você sabe quando um bebê nasce, geralmente a gente não dorme direito, não é verdade? É um esforço que a gente faz, mas é prazeroso demais. Mesmo que ele não durma direito, de 2 em 2 horas se acorda para poder mamar, ele faz número 1, faz número 2, e a gente sempre tem que estar cuidando do bebê, não é verdade? Agora, Deus não é, entenda bem isso, Deus não é uma mamãe que teve filhos gêmeos. Entenda bem isso, eu vou contar o restante da história. Quando a gente vê que os bebês recém-nascidos, imagine uma mãe de filhos gêmeos, aonde ela passa vários dias sem dormir direito, de dia ou de noite, ela não consegue dormir direito, e ela, de madrugada, os bebês se acordam e ela vai lá dar de comer para os bebês, que sabe que é fome que eles estão sentindo. E chega lá, ela só tem como é que chama aqui no Brasil, irmão, aquela coisinha de fazer comida? Um papeirozinho, e ela só tem um papeiro, e ela vai lá na cozinha, faz o papeiro, cansada, batendo nas paredes, com tanto sono. Aí chega lá, só deu para fazer a comida para um.
E ela deu de comer para um dos bebês. Voltou para fazer mais, e quando ela chega lá, está os 2 bebês chorando novamente, e ela não se lembra mais para quem foi dos 2 que ela deu de comer. Agora, será que Deus é desse jeito? Não, amados, Deus não é assim. Deus, Ele sabe cada detalhe, Ele sabe quem você é, Ele sabe aonde você nasceu, Ele sabe de cada coisa que você precisa. Antes mesmo que a palavra chegue na tua boca, Ele já sabe do que você vai falar. Mas, amados, Deus não é uma mamãe de gêmeos que está lá sem dormir, angustiada e dizendo, anjos, vem cá, vamos abençoar a vida daquele ali. Aí ele chega daqui a pouco e diz, anjos, vem cá, eu não estou mais me lembrando, eu estou tão cansado, faz dias que eu não durmo direito, né, tenho insônia. Quem foi que a gente abençoou aqui? Falta alguém, aí vai abençoar de novo, mesmo que ele já tinha abençoado antes. Não, amados, Deus não é desse jeito, Deus não está esquecido. Ele não está com esclerose, nem esquizofrênico, ou coisa parecida. Mas o nosso Deus, amados, é um Deus que tudo sabe, que tudo pode. Um Deus, amados, que cuida de cada uma das nossas necessidades. Quando nós estamos lá, amados, descansando, Ele está trabalhando ao nosso favor. Então, escuta aquilo que eu vou te dizer. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, está escrito de quê? Que se Deus Pai deu a Jesus Cristo para morrer no meu e no teu lugar por amor a nós, quanto mais Ele não vai dar as demais coisas. Então presta bem atenção a isso. Se Deus deu a si próprio por amor a você, se Ele cuidou de você, dando a si mesmo, amados, as demais coisas Ele não vai cuidar de você? Com certeza Ele vai. Porque, amados, Ele já deu uma grande demonstração, amados, de tudo aquilo que for necessário para acontecer, Ele vai fazer com que aconteça. Porque o nosso Deus, amados, não é como um homem que pode prometer uma coisa para você, mas amanhã ele acaba esquecendo. Amados, quantas vezes eu já prometi coisas para os meus filhos, e ele de vez em quando tem que dizer, pai, vem cá, tu não se lembra não que um dia tu me prometesse que ia dar essa bicicleta? Ô pai, tu não se lembra não que hoje tu disse que ia passear comigo? Ô pai, tu não se lembra não que no dia do meu aniversário a gente ia jantar junto? Mas quantas promessas, amados, a gente já fez para os outros, mas a gente esqueceu. Mas Deus, Ele não esquece. E aquilo que Ele prometeu, amados, Ele vai fazer cumprir na tua vida. Então não fique na dúvida, pensando, rapaz, será que isso é uma coisa grande demais para Deus conseguir fazer? Não, não é grande demais. Desculpa, não é grande demais, porque o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder e Ele vai fazer acontecer. Mas, Senhor, será que Ele vai se lembrar daquilo que Ele prometeu? Rapaz, como eu já disse e repito novamente, o nosso Deus, Ele não esquece. Ele se lembra de cada detalhe, de cada uma das coisas que Ele tem falado para você. É impressionante, amados, como muitas vezes nós estamos crendo em história para fazer menino dormir. Sabe, amados, a cuca não existe, o bicho-papão não existe, a fada madrinha não existe, mas o nosso Deus, Ele existe. Ele não é de pedra, Ele não é de madeira, Ele fala comigo e fala com você. E as promessas que Ele tem para a minha vida, a tua vida também vão acontecer. Então, amados, vamos como igreja, arregaçar as mangas e dizer, Pai, eu vou dar grandes voos. Pai, eu não sei como é que isso vai acontecer, mas de uma coisa eu sei, Pai, se for necessário eu vou andar por sobre as águas. Mas se não for possível andar por sobre as águas, de uma coisa eu também sei, Tu vai abrir as águas, mas eu vou chegar ao meu destino, porque Tu és o Deus do impossível, e isso vai acontecer na minha vida. Se você achava que Deus não escutava as tuas orações, eu tenho uma grande novidade para te dizer, Ele escuta. Até aquelas que são bem, aquela murmuração bem baixinho. Quantas vezes, amados, você já se acordou e vê aqueles presentes da parte de Deus, que você olha assim e diz, rapaz, somente Deus poderia ter feito isso. Sabe o que é? É porque Ele é tissaliar. Ele é aquele Deus que presenteia com presentes inesperados. Ele é aquele Deus que promove finais felizes na tua vida. Ele é aquele Deus, amados, que te faz prosperar, mesmo no momento de uma necessidade. Porque Ele vai fazer, amados, com que as coisas dEle aconteçam na tua vida. Porque na casa dos israelitas, quando o Egito inteiro estava em trevas, na casa dos israelitas havia luz. Isso é por causa de quê? Porque Deus te ama. E porque você serve a Ele. E porque você crê na sua palavra. E porque você crê na sua palavra, as coisas vão acontecer. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão,
O diabo tentou te matar. O diabo tentou te destruir, mas ele não vai conseguir, porque a partir de hoje, você tomou uma posição em Deus, e essa posição vai mudar a tua vida. Aleluia. Então, amados, nós somos aquele povo, amados, que é aquele povo mesmo arretado, como diz lá em Campina Grande. Aquele povo, amados, que de jeito nenhum o diabo vai conseguir prevalecer. E sabe, amados, tem mais outras passagens que eu queria ler junto com você. Eu queria que você abrisse comigo, lá em Mateus, no capítulo 6. Abre comigo lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Que diz assim, amados. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Então, amados, Jesus Cristo, Ele é tão bom para a minha vida e a tua vida, que Ele está nos dizendo, amados, para que a gente não tenha dúvida nenhuma naquilo que Ele está falando. Que Ele está dizendo, amados, se você está preocupado com o que você vai haver de vestir, com o que vai haver de comer, com o que vai haver de beber, não fique preocupado com relação a isso. Porque Ele está mostrando de uma maneira bem clara, se Deus fosse fabricante de sapatos, Ele ia colocar num só lado do sapato, esse lado para baixo, para que você não fique com nenhuma dúvida. E Ele ficou de uma maneira bem clara, dizendo o que, amados? Que se Ele deu o que era mais importante, por que não Ele vai dar as demais coisas para a tua vida? Se Ele deu a vida, por que Ele não vai dar a bebida e a comida? Se Ele deu, amados, o teu próprio corpo, por que Ele não vai te dar também as vestes? Então não fica preocupado com isso. Porque, amados, dúvida vai fazer com que isso não aconteça na nossa vida. Mas se nós cremos naquilo que Deus fala, a palavra de Deus é que vai prevalecer na nossa vida. E para que não fique nenhuma dúvida, Ele continua ainda relatando, explicando para mim e para você, dizendo, olha, para que não haja nenhuma dúvida, olhe para os pássaros. Ou seja, aonde eu e você for, na face da terra, vai haver pássaros, não é verdade? É ou não é, irmão? E quando você olhar para os pássaros, ele diz, quando você olhar para esses pássaros, veja, olhe para eles, eles plantam? Não. Eles colhem? Não. Eles guardam a comida em celeiros? Também não. E ele diz, olha, mas Deus Pai cuida das aves aqui nessa terra, e vocês são mais importantes do que as aves. Então, amados, Deus quer que a gente tenha alguma dúvida com relação à nossa vida e ao nosso dia de amanhã? Não, amados, Ele não quer que a gente tenha nenhuma dúvida. Ele quer justamente, amados, que a gente viva em paz e em tranquilidade, que você chegue hoje à noite na tua casa e bote a tua cabeça num travesseiro e durma em paz, porque Ele vai estar cuidando do teu dia de amanhã. Mesmo que você olhe para mim e diga, mas Eduardo, na minha loja não está nem entrando nenhum cliente, vai entrar de moi. Aleluia. Mas por causa de quê, amados? Porque você crê no Senhor, porque você anda segundo os seus ensinamentos, porque você sabe, amados, que Deus Ele vai prover tudo aquilo que é necessário para que a tua vida seja uma vida em paz. Porque, amados, quantas situações difíceis a gente passa no nosso dia a dia, mas quantos livramentos Deus já nos deu. Porque, amados, um dia eu estava voltando de uma reunião de encontro de jovens que iria acontecer, e eu estava lá no sinal, né, para as pessoas, esperando o sinal abrir para que eu voltasse para casa. E eu não esperava que acontecesse aquilo que aconteceu comigo. Quando o sinal abriu, amados, que eu saí, vinha uns rapazes fazendo pega no carro, em 2 carros. Só que um não prestou atenção que o sinal tinha fechado para ele. E quando eu passei, amados, ele me pegou certinho. E, amados, a pancada, a batida foi tão grande que o carro rodou, né, empenou o bloco do carro. Eu desci do carro sem entender o que era que tinha acontecido. Aí é que eu vim ver que uma pessoa tinha batido em mim e que o carro dele tinha rodado, batido num poste, rodado de novo e bater numa banca de revista que tinha lá na frente. E quando eu estava lá, amados, que a perícia chegou naquele local,
né? E o guarda olhou para mim, ele disse, ei, agradece a Deus. Eu disse, por causa de quê? Por causa da batida? Ele disse, não, que não era para você estar vivo aqui contando essa história. Sabe, amado, do assalto que eu passei, aonde o bandido estava atrás de mim, segurando com a arma na minha cabeça e com a outra mão, segurando as minhas duas mãos, e o outro bandido que estava na minha frente, me revistando, amados, deu um tiro sem querer, o tiro passou no meio da minha perna e pegou na perna do bandido que estava atrás de mim. Sabe, amados, e quantos livramentos a gente já teve no nosso dia a dia, de quantas coisas, amados, Deus já nos livrou. E muitas vezes, amados, nós olhamos e dizemos, rapaz, será que Deus existe? Será que Ele não está vendo a situação? Sim, Ele existe, e Ele está cuidando de mim, está cuidando de você também. Porque, amados, quantas coisas nós passamos no dia a dia, e eu creio, amados, que Deus vai passar uma reprise quando a gente chegar lá no céu. E você vai ver, amados, a mão poderosa do Senhor te livrando de coisas que muitas vezes você nem sabia, de armadilhas que prepararam contra a tua vida, de, amados, de pessoas que fizeram lá coisas satânicas, né, com bruxaria, com macumbaria, para roubar, para te matar, mas isso nem tocou em você. Porque, amados, quantas coisas já fizeram contra mim, contra a minha família, mas sabe quantos eles mataram até hoje? Nenhum. Está tudo em vivo para poder contar a história. Ainda o que é melhor ainda, Deus nos mostrou, nos revelou através de uma dessas pessoas que se converteu, e ela dizendo para a gente, dizendo, olha, eu queria dizer uma coisa para vocês, eu queria pedir perdão. Quando eu trabalhava com a tua mãe, e eu pedi para sair para ir trabalhar em outra doceria, eu fiz um trabalho de macumba, coloquei no sapo o nome de cada um de vocês, para que vocês tudinho morresse, mas nenhum morreu. Todos estão vivos. Então ali, amados, para glorificar o Senhor todos os dias da nossa vida. Então, amados, isso é o quê? É um Deus de brincadeira? Não, amados, o Deus que nós servimos é um Deus vivo. E é por isso que Ele deixou escrito aqui para mim e para você, não fica preocupado, não deixe que a dúvida entre no teu coração, para de ficar pensando, ter dois pensamentos, de ficar se martirizando, cocheando entre aquilo que você vai acreditar. Eu acredito no diabo, eu acredito em Deus, acredito em Deus. Que você vai ver, amados, é o que Ele vai fazer contigo. Você vai arrodear essa terra todinha. Arrodear, amados, é a sétima pessoa do singular, é pretérito mais do que perfeito. Se você não entende português, vai estudar. Mais de uma coisa eu lhe digo, amado, arrodear. Você vai arrodear essa terra todinha, porque essa terra vai ser pequena, para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Você vai glorificar a Deus em cada momento, seja no teu trabalho, seja na tua escola, seja na universidade, aonde você for, milagres extraordinários vai acontecer. Porque está lá o pastor Ricardo fazendo uma petição para o juiz, escrevendo. O juiz vai ler, vai entender de cabo a rabo. E dizer, rapaz, como eu não vi tudo isso, eu não sabia que tinha tudo isso nas leis. É por causa de quê? Porque Deus, amados, é contigo. E o que você faz bem feito. O que você vende bem vendido. Dá para entender isso? É português bem dizido. Mas de uma coisa é certa, amados, Deus quer mudar a nossa sorte, Ele quer mudar a nossa vida, Ele não quer que a gente viva na mesmice, que a gente acorde, aí a gente vai dormir sempre naquela mesma coisa, sempre naquela mesma vidinha, dizendo, ó Senhor, que sorte é a minha, ó vida, ó azar. E a pessoa viver daquele jeitinho, pequenininho. O nosso Deus é um Deus grande. Amados, para só um pouco, vá ali na praia de Tambaú, aproveita e dá uns frecheiros também lá, uns tibum, mas aproveita também e pega a água na palma das tuas mãos e olha. Por que isso? Porque quando você estiver olhando a água lá da praia de Tambaú nas tuas mãos, você vai se lembrar daquilo que Deus diz na sua palavra, que Ele mediu as águas da terra na palma da sua mão. E uma coisa que eu te pergunto, você conseguiu colocar o oceano inteiro ali? A mão de Deus é muito grande, não é verdade? É ou não é, irmão? Então o nosso Deus é um Deus grandão. É um Deus que tem todo o poder. É um Deus, amados, que deseja mudar a nossa sorte. Mas precisa que eu faça a minha parte. É preciso, amados, que eu mude a mim mesmo e não viva mais de qualquer jeito. Porque Ele está dizendo aqui de uma maneira tão clara, dizendo, olha, não fique preocupado, não fique ansioso, vai acontecer.
Como vai acontecer, eu não sei, mas vai acontecer. Eu não me lembro ainda se era minha mãe que contava, ou eu escutei numa igreja, né, falando sobre esse testemunho de uma mulher que ia pegar o ônibus, e chegou um mendigo junto dela e disse, olha, me dê uma esmola, e ela disse, rapaz, eu não tenho nem o dinheiro todo da passagem, quanto mais para poder dar uma esmola. E ele chegou e disse, não seja por isso, e tirou o dinheiro e completou a passagem dela. Uma coisa eu sei, amados, as bênçãos vão chegar na nossa porta. Como? Eu não sei. Mas Deus vai usar as pessoas para que os planos e os propósitos dele na tua vida aconteçam. Se Deus vai usar um corvo para poder nos alimentar, eu não sei, ele pode. Se Deus, amados, quando você está dando uns frecheiros lá na praia de Tambaú e medindo a água na palma das suas mãos, um peixe vai pular nos teus braços e vai ter uma moeda na sua boca, eu também não sei, mas é possível, sim, é possível, que para o nosso Deus não existe impossível. Eu amo, amados, a conversa de Deus com Abraão, quando Sara riu, quando Deus disse que ela daqui a um ano daria um filho. E a resposta de Deus, amados, deve ficar todos os dias ressoando nos nossos ouvidos. E era o quê? Existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? E a resposta, mas eu já posso te dar, não, não existe. Não tem coisa difícil para Deus. E o que é melhor, amados, para você fortalecer a tua fé, presta bem atenção a isso. Nas tuas necessidades, mesmo no meio do problema, Deus já tem a solução para aquilo. Você quer que eu te prove isso através da palavra? Eu vou te mostrar. Está lá em Gênesis, para ficar mais fácil para você encontrar, tá certo? Mas isso você vai ter como dever de casa, tá bom? Procurar onde está essa passagem. Porque os irmãos do diz, eu deixo essa passagem, né, para a leitura da igreja, né, durante a semana. Então eu deixo essa atividade para a leitura da igreja durante a semana, onde é que está escrito isso que eu vou falar. Que Abraão estava levando Isaac para sacrificar. E quando ele pegou, amados, o cutelo para imolar Isaac, ele escutou dos céus bradando, dizendo que ele não fizesse mais aquilo, porque Deus estava vendo o coração dele, que ele era um homem que amava ao Senhor, que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho, o filho da promessa. Enquanto, amados, ele olhou para trás, Abraão, ele viu que tinha um cordeiro que estava com os chifres presos no meio de uma planta. E ele foi lá, pegou o cordeiro e sacrificou no lugar de Isaac. O que é que eu quero dizer com tudo isso, amados? Que no meio de uma situação, enquanto você está entrando, Deus já está cuidando para que tudo seja resolvido da melhor maneira possível. Porque estava lá Abraão e Isaac subindo de um lado do monte, para ir para o local do sacrifício. E Deus já estava providenciando um cordeiro para subir do outro lado, para chegar lá no momento certo que era necessário que acontecesse. Porque o nosso Deus, ele nunca atrasa. Nunca. Se você se acordar, amados, de 10 para as 5 da manhã, vá ali na praia e olhe, veja se o sol se atrasa. Não, não se atrasa. E o sol é a obra-prima da natureza de Deus? Não, você é a obra-prima do nosso Criador. Então, se todos os dias Ele está cuidando dos mínimos detalhes da tua vida, até o sol não se atrasa, para quê? Para que iluminar o teu dia, e você entender que mesmo no meio das trevas, o sol da justiça vai brilhar, né? Mas Ele vai atrasar com alguma coisa para você? Também não. Mas muita gente vai querer te convencer. Não, mas você sabe, Deus responde, mas alguns sim, outros não. Não, amados, Deus responde sim, mas responde àqueles que creem. Eu vou dizer uma coisa aqui, amados, se você não entender, depois do culto, venha que eu vou lhe explicar melhor. Eu posso até morrer, mas eu morro crendo. Talvez você não consiga entender isso que eu estou falando, mas de uma coisa é certa, amados, crer é natural para a minha vida e a tua vida também. Eu vou repetir a mesma coisa para que você entenda melhor. Peixe é natural nadar. Uma árvore é natural voar. Macaco é natural comer banana, não é verdade? Eduardo, é natural amar a Rita, não é verdade? É ou não é, irmão? Ficar na dúvida foi com a última questão. Mas uma coisa eu sei, amados, é natural para o crente crer.
E, amados, você vai ver que você não vai mais ficar cocheando entre dois pensamentos, mas você vai chegar e vai ser igual a José do Egito. Os teus irmãos podem te vender como escravo. Você pode chegar, amados, na casa de Potifar, está lá prosperando, está tudo dando bem, mesmo que os teus irmãos te traíram, mas se você chegar lá foi caluniado. Então, amados, a esposa de Potifar e eles te colocaram aonde? Na prisão. É o local onde Deus queria que você estivesse? Também não. Esqueceram você lá na prisão durante anos. E Deus esqueceu de você? Também não. Então faz igual a José. Se agarra com os sonhos que Deus tem para a tua vida. Porque é algo que maravilhoso que vai acontecer. E para encerrar, amados, eu queria só contar algo que aconteceu com minha prima lá em Campina Grande, com a Verônica. Um dia ela ia lá na Marcel Pinheiro, é uma rua que tem muitas lojas lá em Campina, e ela ia lá dirigindo seu carro um pouco apressada para poder chegar ao seu destino, e um senhor, amado, saiu de uma determinada loja, ele totalmente embriagado, segurando um saco de ovos nas mãos, e de uma maneira totalmente insana, atravessou na frente do carro. Não deu outra, minha prima foi lá, bateu nele, ele caiu no chão, e ela desceu do carro, mas desesperada, dizendo, meu Deus do céu, matei esse homem. E quando ela desceu, que chegou lá na frente, estava lá o moço, embriagado, todo arranhado, mas o saco de ovos de galinha, ele ainda estava segurando na mão. Quebrou algum ovo? Não. Ele estava lá segurando. Do mesmo jeito, amados, somos nós. Nós seguramos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Nós sabemos, amados, que o diabo, ele pode vir, amados, querer nos atropelar, querer acabar com a nossa vida, mas Deus nos prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E é por isso, amados, que a partir de hoje eu tomo uma posição na minha vida, não vou ficar mais em cima do muro, porque aquele pastor com cara de doidinho derrubou o muro. Eu estava tão bem confortável, duvidando, para ver se alguma coisa ia acontecer ou não, e quando dava errado eu dizia assim, não disse? Eu disse que Deus não escuta as nossas orações? Mas graças a Deus que aquele pastor destruiu tudo, não é verdade? Né? Eu vou fazer cara de doidinho assim para você. E aí o que é que acontece? Você agora só restou uma opção, ou crê ou crê, irmão. E aí o que é que vai acontecer? É milagre na tua vida. Você agora vai amanhecer já aleluiado. Você já vai acordar, mas pisar no chão. Quando você pisar no chão, escuta assim um barulho. Pum, pum. Tan, 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 tan. E o diabo assim olhando para você, diz, ei, cambada, corre que ele já acordou. Milagres vão acontecer. E isso, amados, é com a tua vida, todos os dias. Porque, amados, eu não estou dizendo que a música de Missão Impossível tem que ficar acompanhando você. Mas eu estou dizendo, amados, que os céus vão estar glorificando a Deus pelas obras maravilhosas que Deus vai fazer através de você, porque você é um vaso de honra nas mãos do Criador. E através da tua vida, amados, milagres vão acontecer. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele, meu irmão, você é... Eu esqueci do que eu ia dizer. Você é alguém que vai fazer grandes coisas para o Senhor. Mas você crê nisso mesmo? Ou você ainda está em dúvida? Porque se você estiver em dúvida, irmão, eu vou orar por ti. E fogo do céu vai descer. E vai queimar a palha. E vai queimar aquilo que não presta, mas vai cada vez mais purificar o ouro. Porque é uma coisa que nós, como filhos de Deus, fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. E eu vou olhar para você, amados, e quando a gente se encontrar lá nos céus, a gente vai olhar e vai contar como foi divertido servir ao Senhor nessa terra. Porque, amados, é bom demais fazer as coisas do Senhor, não é verdade? É ou não é, irmão? É divertido. É cansativo servir ao diabo, que você não sabe qual é a próxima desgraça que vai bater na tua porta. Mas que Deus, amados, é melhor ainda, porque você sabe que vai ser milagre através de milagre. E quando você acorda, amados, aí é que as coisas vão acontecer, porque Deus vai estar trabalhando por você, tá certo? Então deixa eu orar por você,
Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade que tivemos, Senhor, de conhecer a Tua palavra. Porque, Pai, Tu és um Deus tão cuidadoso, Senhor. E sabemos, Pai, que aquele muro a qual muitas vezes nós gostávamos de ficar em cima, aquele muro da dúvida, Pai, foi derrubado essa noite. Porque nós, Pai, decidimos de uma vez por todas, nós, eu e os meus irmãos, a Te servir, Pai, de todo o nosso coração. Nós vamos, Pai, mergulhar cada dia mais profundamente na Tua palavra. Nós vamos orar, Pai, de uma maneira mais intensa, Pai. Nós vamos Te conhecer de uma maneira mais intensa. Nós vamos, Pai, cada dia mais sermos intensos em Ti, Senhor. Porque não é apenas mais um ano da nossa vida, mas é o ano onde nós iremos ver o poder e a Tua glória se manifestar através da nossa vida. Iremos em cada momento, Pai, dar glórias a Teu nome, porque, Pai, tudo é Teu, e tudo que temos e somos vem de Ti. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, que é uma oportunidade maravilhosa de poder Te servir. Muito obrigado, Pai, porque a semente que foi depositada no coração dos meus irmãos, ela não vai ser roubada pelas aves de rapina, mas elas crescerão e multiplicarão e darão, Pai, muitos frutos. Eu Te agradeço, Pai, no nome de Jesus, amém. Aleluia.